eu contabilizei 80 descidas de empilhadeira. 80 vezes ele desceu da empilhadeira para alocar o item. Aí eu olhei e falei assim, temos uma oportunidade aqui. Adaptamos o software para que ele não descesse mais, então entendemos uma solução ali na aplicação para melhorar a vida do operador, e hoje ele não desce mais da empilhadeira. Com alguns ajustes ali simples, né, tanto do software quanto no processo, ele hoje faz a entrada e a saída sem descer da empilhadeira. Salve, gestores! Tudo bem por aí? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal da GTR Consultoria e ao episódio de número 3. Hoje falaremos sobre como a tecnologia tem contribuído para elevar o resultado das operações, tanto na gestão da produção quanto nos dilemas da logística interna. Então você já sabe, se o assunto te interessa, fica conosco até o final desse vídeo, pois tenho certeza que você entrará em contato com conteúdo de primeira linha que irá ajudar você ainda mais a ampliar as suas habilidades na arte de gerenciar a sua produção. Não é isso, Ronaldo? É isso mesmo, Robinson. Estamos aqui mais um dia para trazer um assunto extremamente relevante aí para os gestores de fábrica no Brasil e também fora do Brasil. Para falarmos do tema de hoje, a gente tem a honra de receber aqui o Mário, o CEO da GTR Consultoria, o Robson, diretor comercial da GTR Consultoria, e o nosso convidado de honra aqui, o Jonathan. Ele é engenheiro de computação e ele tem mais de 10 anos de experiência na aplicação de tecnologias voltada para a melhoria contínua em indústrias aqui no Brasil. E hoje a gente vai bater um papo como o MES e outros sistemas podem contribuir para o resultado da sua fábrica. E, novamente, eu falo para você, gestor, eu te deixo aqui uma dica, fica até o final desse podcast, porque você vai ter insights poderosos até o final desse podcast, tá bom? E para começar a nossa primeira pergunta aqui, Jonathan, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você vem atuando aí com sistemas e principalmente nessa área de fábrica, de melhoria contínua. Conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Obrigado aí, viu, Jonathan? Também pela presença aqui. Tá brilhantando aqui o nosso podcast. Eu agradeço a oportunidade aqui desse episódio, né? E bom dia a todos. Eu vou falar um pouco de mim. Hoje eu tenho 31 anos, né? Me chamo Jonathan. E essa minha carreira foi um pouco difícil, né? Por conta que eu vim de família humilde, eu não tive muita base para conseguir estudar. Então, eu comecei me engajando em estudar para ganhar bolsas para estudar. Então, a primeira faculdade que eu fiz foi Tecnologia da Informação e, na sequência, eu fiz Engenharia da Computação. E essa minha carreira começou em 2014. Eu não consegui emprego de jeito nenhum, porque eu não tinha minha faculdade, eu não tinha experiência no mercado, e eu comecei a procurar algumas instituições que me dessem a oportunidade de ter o meu primeiro emprego. E teve uma escola que me abriu as portas, e eu consegui uma oportunidade de estágio em uma empresa de produção. Lá eu comecei como jovem aprendiz de produção, e fui evoluindo lá. E dentro dessa empresa, eu entrei no meu primeiro curso e eu consegui criar um controle de refúgio em tempo real para a gestão, porque lá eles não tinham a visão do que se jogava, do que se virava o eixo em tempo real. E aí a gestão ela me enxergou como potencial e me efetivou como assistente de PCP. Aí eu comecei como assistente de PCP, depois eu segui algumas escadas lá até analista sênior de PCP. De lá eu saí, né, eu fui me aventurar aí no mercado de trabalho, e aí eu fui para analista de planejamento sênior de supply chain. Então, eu comecei ali na produção, ali na fábrica, entendi um pouco do processo, né, fabril. Depois eu fui para o planejamento de produção, entendi como que era a parte de planejamento para fabricação. E minha penúltima escada foi planejamento de
demanda e matéria-prima. Então, eu consegui ter a visão de toda a escada das fases produtivas até o planejamento final. E aí, em 2022, eu estava já no fim do meu curso de engenharia e eu tinha que migrar para o mercado de trabalho, porque depois é muito mais difícil de você integrar sem experiência. E fui em busca aí no mercado de trabalho para tentar entrar na área. Mas aí a gente tem um empecilho aí, né? Que é o quê? A falta de experiência na área de tecnologia. Você sempre gostou de tecnologia, Sempre então? sempre gostei. É tanto que na fábrica eu consegui desenvolver uma aplicação voltada à área de tecnologia como jovem aprendiz. Uhum. Então, assim, eu sempre tive essa afinidade, né, com a tecnologia. E nessa fase de 2022, eu fui em busca no mercado de trabalho e consegui que uma empresa me abrisse a porta sem experiência na área de tecnologia. Porque ela buscava um profissional que tivesse tido a experiência ali no chão de fábrica, até a parte de planejamento, e que atrelado à tecnologia, né? Então eu consegui ali me destacar e conseguir a oportunidade. Show de bola, maravilha. Isso daí é de 2014? 14. 10 anos. Essa lida. Bacana, bacana. Que bacana, porque a gente vê nas histórias dos gestores, né? Então, o pessoal focado em mecânica, enfim, produção, como foi até o meu caso, mas você veio dentro da produção, né? Então, você veio com todo esse background de produção, de processo, e em contrapartida, você foi estudando a parte de tecnologia, de sistemas, né? Porque você é engenheiro da computação. Então, você atrelou o conhecimento que você já tinha, aquele conhecimento prático, né, que você tinha do dia a dia, com o conhecimento acadêmico, que às vezes nós, engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, a gente acaba não tendo esse conhecimento dessa parte de tecnologia. E aí acaba o pessoal da GTR, o Mário, o pessoal mais técnico, acabam trazendo para a gente, né, esse conhecimento. E é claro, enriquece também o currículo de quem está participando de uma implementação. Mas no seu caso, você tem esse background aí também acadêmico que te ajuda, creio eu que te ajuda muito, né? Sim. E para a gente continuar com essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a gente sabe, né? A gente conhece um pouco você, a sua história, então a gente sabe que tem muitas demandas, né, para você ali dentro da fábrica. E eu queria que você contasse um pouquinho quais são esses projetos que você tem atuado na fábrica e quais departamentos você atende, né? Porque aqui a gente não está falando só do departamento de produção especificamente, né? Uhum. A gente, nessa caminhada empresa, indústria, né, a gente tem alguns desafios, né? E eu tive alguns nesses últimos 2 anos de experiência na área e hoje estou tocando alguns projetos que já até esse ano alguns já foram entregues, né? A gente teve o TouchDoc, que foi um projeto que nasceu de uma necessidade. A empresa que eu atuo, ela não tinha o documento fácil acesso para a operação. Então, tem muitos procedimentos que a produção ela tem que ficar lendo. A todo momento o processo ele muda. É muito flexível, né? Por conta da melhoria contínua. E a gente decidiu colocar todos os documentos que eram impressos em um Digitalizar. web. Digitalizamos. Aí criamos o TouchDoc, toque no documento, né? Então é uma plataforma web que a gente criou internamente dentro da empresa, então alocamos todos os documentos no servidor interno, e aí a gente criou um touch para a fábrica para eles terem acesso a qualquer tipo de documento por linha produtiva. Então a gente criou as classes e as subclasses dentro do TouchDoc, e cada área tem o seu tablet, a gente criou um token, né, para cada área, e o operador, se tem alguma dúvida no processo, ele já vai no tablet e já acessa o próprio documento em PDF. Esse foi um dos projetos que a gente integrou esse ano lá. Legal. Eu acho que isso é importante até para, além da, claro, a questão da digitalização, né, de você não ter aquela questão de todo aquele papel trafegando na fábrica, perde folha, que a gente já viu, né, perdeu o documento.
eu acho interessante também para a questão de atualização, né? Porque quando você atualiza o documento já na fonte, que é no servidor, as documentações já ficam atualizadas em toda a fábrica, né? Porque é comum também em auditoria, né? Nós já estamos com a versão 3, que é a última, mas a hora que você vai na linha, a hora que você puxa, tá na versão 2 do documento. Aí você toma pau na auditoria, né? Então, isso aí é interessante, acho que por essas duas questões, né? Não, e isso que você falou é exemplo claro, porque aconteceu esse ano. Eles foram à linha, falou, e o documento? Aí a gente abriu o TOTDoc. E aí, tava na nossa, versão... que legal, pô, tá atualizado? Tá. Então, assim, essa facilitação da tecnologia para a produção é muito importante, porque hoje a gente enxerga que a produção é muito carente, né, de suporte, de tecnologia, e são muitas linhas de produto, então às vezes passa por despercebido uma atualização de uma impressão, né? Uhum. Então, pensando nisso, a gente criou algo sistemático para que em tempo real a produção ela possa ter acesso aí aos documentos de procedimento. Uhum. Né? Esse foi um dos projetos, né? Tem alguns outros projetos que eu toco referente a FIFO, né? A fábrica que eu atuo, ela é bem carente em FIFO e a gente está criando alguns projetos internos com base de tecnologia FRID. Né? Então, hoje a gente está começando pela linha, por algumas linhas e estamos integrando o sistema a essa tecnologia. Por quê? Para ter mais acuracidade ali na parte de entrada e saída de material, né? Uhum. E aí, essa tecnologia ela atrela também a gente ter o maior controle de validade das matérias-primas, né? Hoje a gente tem uma certa dificuldade no controle no papel, né? Ali, às vezes, perde o produto, porque a operação ela é muito dinâmica, né? O operador ele quer atender rápido a produção ali e às vezes ele não enxerga qual é o mais antigo do mais novo. Uhum. E aí essa tecnologia ela acaba atendendo aí a parte de FIFO, né? Tanto que a gente usa uma das aplicações para isso, que é o Movestock, né? Esse Movestock ele acaba fazendo a gestão de FIFO ali de entrada e saída. Desde o recebimento do material, a alocação, a saída para a área que vai consumir. É um produto da GTR, né, que a gente usa lá hoje, e acaba sendo de grande ajuda ali para a gente, para a gestão de estoque. Uhum, né? legal. Não, eu falo só a questão do FIF, validade, né, que são coisas muito importantes, né, para a questão da gestão dos suprimentos, né. Principalmente, acho que quem também trabalha com material importado, que aí você tem que comprar, você não consegue ter uma facilidade em comprar e receber o material numa velocidade sempre igual, né? Então, compra, mas aí parou na importação, aí demora para chegar, a hora que chega um monte de uma vez. Sim. E se você se perde com esse controle de FIF, validade principalmente, às vezes você tá sem aquele produto, mas chegou um monte, aí você tem que passar aquilo na frente. Então, acho que a valia de ter um sistema que controla a parte de FIF eletrônico é justamente para não perder material e você não usar um material que depois vai te dar problema de qualidade, né? Nessas análises, né, que você acaba participando e implementações, você também participa do atual e para onde vai, ou aquela história do as easy to be, ou seja, você faz esse tipo de análise no seu estudo para poder ajudar os departamentos também? Sim, tanto que a minha área está dentro da manufatura, né? Então eu acabo dando real suporte ali para a produção e acabo sentindo as dores da produção, né? Isso é bacana. Então a todo momento eu tenho uma conexão com o operador e ele fala, Jonathan, eu tô com um problema no aplicativo porque assim, poderia ser mais fácil o meu trabalho se eu fizesse assim. E aí entra a parte da análise, né? Que é a parte que a gente analisa, né? O problema e tenta achar uma real solução dentro da aplicação. Sim. Então, junto com a GTR, usando o exemplo do Movestock, a gente acaba criando algumas demandas de melhoria para melhor utilização da produção.
Porque a todo momento a gente está em melhoria contínua, Sim. né? Em referente ao processo e aí refletindo o software. Uhum. Então, isso acaba sendo um trabalho em grupo, né? Uhum. Ali, entre a produção e o meu fornecedor do sistema. Uhum. Sim. Pra gente, né, essa questão da parceria, a gente já citou isso nos outros episódios também, a parceria fornecedor e cliente, né, tecnologia e fábrica, é essencial para a melhoria do produto. Porque a gente desenha, né, as interfaces, pensa como... A gente sempre tenta pensar como que o operador vai usar aquilo, né? Sim. Eu falo muito para o pessoal de desenvolvimento, ó, imagina que pode ser um senhorzinho de idade, a fábrica é meio escura, então o cara vai ter, não pode ter letrinha pequena, tem que já falar se deu certo ou errado, uma tela grande, verde e vermelho, né, usar essa questão Botões visual, também. botão grande, porque a gente não faz aplicativo financeiro, vamos chamar assim, que são gráficos, coisinhas pequenininhas, não, tem que ser coisa Visível. parruda, visível para a fábrica, né? Mas o feedback vem deles, né? Sim. Então a gente solta as versões, pô, isso aqui podia ser melhor, aqui o cara não tá chegando direito, vamos trocar esse fluxo, vamos começar, e é isso que vai gerando uma coisa mais otimizada, que dá mais, o operador gosta de usar mais, porque ele também participa, né? Pô, eu que dei essa ideia, pô, agora ficou legal pra gente, né? Então essa troca pra gente sempre foi, a gente deu muito valor a isso, né? Aí tem um lance também que eu me lembro do Jonathan, lá na empresa que ele trabalha, onde, por exemplo, a gente tem a interface gráfica de apontamento, né? Uhum. E no momento que as pessoas vão selecionar os motivos de parada, ele teve um insight, falou, olha, vou determinar as cores para os motivos, porque a localização dos motivos vai ficar mais fácil para os caras da fábrica, né? Então, tudo que é referente à qualidade é rosa, tudo que é problema de manutenção é vermelho. E essa sensibilidade é legal porque o uso, né, das pessoas em cima do sistema, ela aumenta consideravelmente, né? Você faz identifica essa dificuldade e aprimora a ferramenta para o sujeito usar no dia a dia, né? Isso é Sim. bacana. A gente gosta até de dar nomes assim, a gente usa alguns nomes internos para a operação ela ter mais afinidade com a aplicação e usar, né? A gente chamou esse modelo, que foi essa melhoria que a gente fez junto à GTR, de modelo McDonald's. Uhum. Porque um dia eu fui comprar um lanche no Mac e eu vi o painel do software deles de pedido. E era por cores, setorizado. Eu falei, meu, e se a GTR fosse assim? Uhum. Porque antigamente o apontamento, não sei se vocês lembram, era uma lista, né? Sim. Por grupo de parada, né? Sim. E aí eu chamei o consultor de vocês, ele aderiu à ideia, falou, meu, eu acho que dá certo. E a gente aplicou a operação hoje, ela usa 100% olhando a cor. Então ele já sabe que o azul é a parada de limpeza de máquina. Ele já atrela a cor ao grupo de parada. Legal. Isso facilitou a utilização muito ali referente ao processo Sim. produtivo. E você vê que são coisas simples que fazem a diferença do dia a dia da pessoa, né? E já existia, o pior é isso, né? Sempre existiu essa funcionalidade no sistema. Aí ele teve um insight, falou, meu, tem isso aqui lá, e como é que funciona? Aí ele procurou saber como é que funciona, aplicou essa ideia. Então, quer dizer, não é só customizações também, né? Você tem de conhecer a ferramenta, entender como que você pode facilitar a vida do outro. Falar, ó, já existe algo nesse sentido? Conversar com o seu fornecedor, é o que você falou. Conversar com o fornecedor, procurar saber o que mais que tem o sistema. Porque às vezes a gente sofre disso também, né? O sistema, ele é instalado e aí depois, às vezes, trocam a galera que toma conta do sistema e aí a gente já não tem o contato para dar um novo treinamento, isso é meio uma passagem de bastão interna ali da empresa. E aí é tipo assim, tem coisa que o sistema entrega que quem está assumindo o posto, ele nem faz ideia, né? Porque a gente não teve essa oportunidade de abrir essa conversa, né? Isso é legal, cara. Tem softwares que você hoje encontra no mercado que são softwares de prateleira. Então, assim, você fala com o seu fornecedor. Tem como alterar alguma tela, fazer uma melhoria? Jonathan, não tem. Foi criado assim.
Não tem como fazer, porque hoje esse é o nosso produto e está conectado com outras empresas. Uhum. E a GTR não, ela dá essa flexibilidade, né? A gente está melhorando a aplicação, né? A gente está atendendo a produção de uma forma mais simples, né? Mais simplificada, customizando para melhoria, né? Isso que eu enxergo hoje da GTR, um diferencial dentro da onde eu trabalho. A gente já fez alguns trabalhos juntos, né? De melhoria que ajudou muito a produção. Porque a operação, ela não enxerga muito software, né? Uhum. Ela enxerga a fabricação. Então, ele quer a todo momento entregar a demanda porque é a missão dele ali, né? E se eu tiver um sistema mais amigável com a produção, ele vai querer usar. Hoje mesmo, né? Dando um exemplo. Eu faço meu tour na fábrica e tem o operador que me para. Parei minha produção porque o GTR aqui parou. Hoje ele se preocupa em usar o software. Né? Então, assim, ele parou o que ele estava fazendo porque ele quer começar do jeito certo. Uhum. Isso é muito importante. Então, é uma mudança de cultura. Né? Quando eu entrei lá, não tinha isso. Né? Hoje o operador ele se preocupa em usar. E se para, ele me liga. Me liga, vai na minha mesa, Jonathan, parou. E a gente, com o suporte da GTR, a gente já tenta entender qual o problema, né? Para ver se é interno, se é externo, e já resolve para a operação usar. Legal, é importante essa sua experiência, né? Que você tem tanto de sistema quanto de produção, né? Que faz com que você seja um usuário-chave do sistema diferenciado, né? E para quem está escutando a gente nesse podcast, claro, você não precisa ser um engenheiro de computação, né, mas você precisa, como o Robinson falou mesmo, você precisa conhecer realmente a ferramenta para saber tudo que ela pode te entregar e você, com a sua expertise, com a sua experiência ali da sua empresa, você conseguir fazer um melhor match da ferramenta com o seu processo. E, claro, sempre a GTR está de portas abertas para melhorias, para mudanças, né? Isso é fato, é um DNA, uma raiz que a gente já carrega, né? E agora, Jonathan, eu queria que você falasse se você lembra ou se você tem em mente, claro, pode ser no âmbito geral ou em alguma coisa específica, um antes e depois do uso da ferramenta. A gente sabe que vocês usam hoje na empresa que você trabalha o Movistock, né, que o pessoal às vezes conhece a GTR pelo GTR Olho Vivo, né, só o MES, mas também tem o Movistock, então vocês usam essas duas ferramentas lá hoje. E eu queria que você, se você se recorda, se você tem em mente algum antes e depois, né? Claro que a gente acabou de falar um antes e depois, né, que é a questão do sistema McDonald's, né, de coloração, que já existia no sistema, mas você percebeu isso e atrelado desenvolver uma ferramenta fácil para o operador, né? Lembrando que o nosso foco aqui, nós como gestores, é facilitar a vida do operador, né? Então, nesse sentido, facilitou a vida do operador. Mas você tem alguma outra lembrança de um antes e depois de alguma coisa? Ou do Movistock, ou do MES? Tem um evento que acontecia com o Movistock, né? O operador ele tinha que descer da empilhadeira toda vez para dar entrada no item. E teve um dia que eu fiquei full time, o dia inteiro acompanhando a empilhadeira. Fiquei de manhã, das 7 da manhã, eu fiquei até 8 da noite esse dia. Eu queria pegar o segundo turno, né? E eu vi que eu contabilizei 80 descidas de empilhadeira. 80 vezes ele desceu da empilhadeira para alocar o item. Aí eu olhei e falei assim, temos uma oportunidade aqui. Ele tá perdendo tempo, né? E questão de segurança, ele tem que sentar na empilhadeira, colocar o cinto, tirar o cinto, descer, colocar o cinto. Ergonomicamente, para a operação, é muito ruim, né? Tanto para a produtividade da eficiência dele ali, mediante ao estoque, quanto a ergonomia, a saúde dele. Ele ficar descendo toda hora da empilhadeira. E aí, eu junto com uma GTR, a gente pensou numa melhoria no software para a gente não fazer ele descer da empilhadeira. E criamos essa melhoria. Hoje o operador fez até um post meu lá na área. Um busto, né? Salvou a gente, Jonathan.
Porque assim, hoje ele não perde mais tempo descendo, a gente mudou um pouco o procedimento interno, então envolvemos a parte de segurança, né? O setor de qualidade para garantir o FIFO ali, adaptamos o software para que ele não descesse mais, então entendemos uma solução ali na aplicação para melhorar a vida do operador, e hoje ele não desce mais na empilhadeira. Com alguns ajustes ali simples, né, tanto do software quanto no processo, ele hoje faz a entrada e a saída sem descer da empilhadeira. Então, assim, não olhando só pro software, mas olhando ali para a saúde do operador, ele trabalha mais feliz. Ele vai querer fazer o FIFO, porque ele não. Porque assim, acontecia de eu fazer uma curacidade do estoque e ver que o FIFO não estava acontecendo. Por quê? Chegava uma hora que ele não aguentava mais descer da empilhadeira. Só não vou bipar. Não vou mais descer, não vou bipar mais. E aí eu ia fazer o inventário, né? Aí ia fazer o inventário no dia seguinte, o FIFO estava furado. Então, hoje eles utilizam, eles se preocupam com isso, porque a gente melhorou ali o ambiente da entrada e da saída, e hoje ele faz. Legal, legal. E assim, você chegou a constatar a diferença de tempo nesse processo? Ele levava tantos minutos, agora ele só clica em questão de segundos. Você chegou a dar uma olhada nisso também? Tive que cronometrar. Porque no final das contas, quem te observa, aí eu digo o Jonathan, né? Tá querendo, tá bom, mas qual que é o retorno disso aí, né? Quais são os números? Você chegou a dar uma analisada, constatar isso também? Sim, eu cronometrei ali a parte de descida e subida da empilhadeira até ele alocar ali e ler a etiqueta. Era 2 minutos a 3 minutos por material que ele guardava. Porque até porque assim, ele tem um procedimento interno que o engenheiro de melhoria de treinamento implantou, que é o quê? Ele desce da empilhadeira, ele tem que desligar a empilhadeira. Ele não pode descer com a empilhadeira ligada, por questão de segurança. Sim. Então ele desligava a empilhadeira, tirava o cinto de segurança, descia da empilhadeira, acessava o sistema e depois fazia todo o processo de subir a empilhadeira. Então, pensa, 80 vezes 3. É isso que eu ia falar. Tanto de 240. Tempo que ele, né? Caramba. Legal, parabéns, viu? Obrigado. Essa realmente, assim, é olhar para o operador e para o negócio, né? Então, o benefício, ele acaba sendo tanto para a produção, para a ergonomia, para a qualidade também, que vai garantir a questão do FIFO, né? Para a supply chain também, que vai garantir que você está usando a matéria-prima na quantidade correta, enfim, no tempo correto. Então, esses são alguns benefícios que a gente vê de 2 trabalhos, né? Do sistema funcionando, mas também o trabalho do engenheiro verificando em loco as oportunidades de melhoria. Falando um pouco ainda do Movistock, Jonathan, a gente já falou aqui, tanto a questão do FIFO, ele é um benefício para supply chain, para a qualidade, né, principalmente. Ele é um benefício para a produção, mas a produção acaba tendo que mais manter isso do que ser um benefício para ela, digamos assim, né? Mas nesse caso desse seu projeto foi um benefício para a produção. Você tem mais você se lembra de mais alguma coisa que, por exemplo, a implementação do Movistock, né? Ela trouxe para a empresa que você trabalha hoje? Sim, eu enxergo que tudo que a gente implementou de melhoria, ela gera um resultado. Ela pode gerar um resultado positivo ou negativo, né? Mas, por exemplo, toda melhoria tende a trazer bons resultados, né? E aí isso reflete na curacidade do estoque, né? Porque antes da melhoria, eu tinha um estoque menos acurado. E a melhoria que eu tenho hoje, depois de aplicado, é que meu estoque está mais acurado. Eu tenho mais controle de validade entre os itens. Eu tenho um procedimento de entrada e saída de material seguindo o sistema. Tanto o setor cliente quanto o setor fornecedor. E essa melhoria, ela traz resultados para a empresa, né? Porque, pensa comigo, a empresa ela investe
em material e ela tem que transformar esse material. Se ela não transforma, é prejuízo. E se meu item ele vence, é prejuízo. Então, o reflexo das melhorias que a gente faz hoje para a produção, ela reflete no resultado da empresa. Isso ele é claro. É tanto que se reflete pelo inventário diário. Hoje a gente não teve mais evidências de lote vencido. Porque hoje ele segue o procedimento e eu envolvi as áreas também, não foi algo pessoal do Jonathan, né? Uhum. Eu tive que envolver a área de segurança, a área de qualidade e envolvi também a área de treinamento. Porque assim, não adianta você criar uma ótima ferramenta, você criar um ótimo processo e você não dar treinamento para a operação. Então a gente passa um treinamento, eu passo, na verdade, eu absorvo a GTR, aprendo, depois eu passo um treinamento para o engenheiro de treinamento e ele documenta isso via ETO, documento ali de instrução de trabalho, e aí ele passa isso para a operação. E aí, esse documento vai para o TOTDOC. Legal. Então lá ele consegue, se ele tiver dúvida de como fazer, como mexer no Movistock, hoje eu tenho um procedimento dentro do TOTDOC que ele acessa e tira a dúvida. Muito legal. E aí eu consigo ali atrelar as tecnologias. Tanto da GTR quanto a tecnologia interna. Sim, operacional. E aí tudo resulta em quê? Em resultados bons, né? Hoje eu tenho uma curacidade, hoje o operador ele tem maior ergonomia, né? Hoje eu não tenho lotes vencidos. Isso para a empresa é um ótimo resultado. Legal. Maravilha, Jana. Não, com certeza, né? E ainda mais a gente sabendo, por exemplo, da sua realidade, né? Da realidade hoje da empresa que você atua, a gente sabe que espaço, não só para a empresa que você atua, mas para várias pessoas que estão assistindo a gente hoje, espaço é um problema, né? Então, como o Robinson falou, né? Às vezes você é uma empresa que o Robinson Mário, não me recordo agora, mas você é uma empresa que compra matéria-prima importada, né? Então, essa matéria-prima, muito das vezes, ela vem em container, ela vem em grande quantidade, né? E espaço sempre é um problema, né? Nas empresas, principalmente empresas situadas em grandes cidades. E você sofreu esse problema de espaço, e o Movistock, ele trouxe algum benefício, né? Ou toda essa questão de melhoria da gestão do estoque, ela traz um benefício também para quem tem esse tipo de problema? Sim, hoje a gente, um software bem integrado, um procedimento limpo, a gente consegue ter maior organização ali do estoque. A gente cria um procedimento entre operação e setor, né? O cliente final está esperando o produto dele. E a gente não pode atrasar a entrega, né? E às vezes um sistema mal implementado ou mal utilizado, eu teoricamente consigo ver um atraso no produto final para o cliente, né? No final de tudo, o cliente é a base, né? Ele espera o produto no dia e na hora que ele planejou, né? E o Movistock ele traz isso, né? Ele traz uma melhor eficiência na gestão de estoque. A produção, vou usar um exemplo que acontece onde eu trabalho, a gente tem solicitações de pedido, né? Antes de virar o turno. Então, o turno subsequente, ele sabe o que ele vai consumir. Então, via GTR Movistock, ele entra na tela, ele solicita o que ele precisa e a ordem de solicitação já vai para a área de recebimento. E lá acontece o quê? A separação da ordem, seguindo o FIFO, retira o item do estoque e sobe para a área que vai utilizar. Se eu sigo o FIFO certinho, a validade, utilizando o sistema, eu não tenho atraso de produção. E aí eu consigo lá na frente atender minha ordem de produção. Agora, se eu fazer uma ordem errada de solicitação, eu vou atrasar minha ordem de produção. E acontece muito isso em algumas fábricas que eu já passei.
de a máquina ou produzir a ordem errada com o item errado, porque ele saiu do estoque com o item que ele achava que era o certo e utilizou o item errado e o lote inteiro foi jogado fora como waste, por conta que a operação ela é bem dinâmica. Às vezes ela está no automático, ela não olha a etiqueta. E o sistema, ele faz com que você faça o cross-check entre o lote, o item e a validade. Então, assim, a acuracidade do estoque que eu tenho hoje, ela me ajuda tanto na eficiência da entrega ao meu fornecedor e ao cliente ali dentro da área produtiva, quanto numa assertividade e eficiência na ordem de produção. Então, eu enxergo esse resultado hoje como um Movestock. E é legal que a gente vai atrelando. Se você não assistiu os outros episódios, eu convido você a assistir os outros episódios, porque aqui a gente vai atrelando um episódio no outro, né? Principalmente do episódio de Lean Manufacturing, né? A gente percebe agora, com o Jonathan falando, né, essa questão do material chegar e o pedido do cliente estar ali esperando receber, a gente percebe que tem um encurtamento, né, desse período entre que o material chega na sua fábrica e o produto acabado vai para o cliente. Você encurtando isso, você encurta a lead time, você encurta a quantidade de material na fábrica, enfim, são vários benefícios aí que você, gestor, consegue ter dentro do seu dia a dia. Agora, mudando um pouco de assunto, falando um pouco de controle e análise, eu queria que você comentasse um pouquinho, Jonathan, na sua rotina, no seu dia a dia, como que você consegue auxiliar através dos sistemas que você utiliza a produção nesse sentido, de controlar e analisar, né? E quem são essas pessoas que mais utilizam desses controles, dessas análises no dia a dia da produção que você atende? Certo. Então a gente falou um pouco da operação, né, utilizando o sistema, e agora a gente vai olhar um pouco para o resultado que o sistema ele me traz referente às análises, né? Então, hoje o coordenador de planejamento, o coordenador de melhoria contínua, ele olha para esses dados, né? E o próprio supply chain também olha para esse estoque, né, para planejar as novas compras, né? E se eu tenho uma produção que utiliza 100% do sistema e consegue, com eficiência, seguir o que o sistema foi desenhado, tanto a minha compra, que é o supply chain, vai seguir certo, minha produção também, que é o planejamento ali de produção, ele vai enxergar a matéria-prima em si e planejar novas ordens, e o coordenador de melhoria, ele enxerga a eficiência que a produção está tendo mediante a tempo. Está perdendo muito tempo no processo? Qual é o time que está acontecendo entre eu sair do estoque e entregar ao setor que vai utilizar o material? Então, hoje, com o sistema aí sendo utilizado internamente, a gente tem benefícios não só para uma área, mas para várias áreas. E no final das contas, quem se beneficia é a empresa. Por isso que ela investe. Ela investe para ter um ótimo resultado. Entendi. Esse lance da agilidade, da troca da informação entre setores, né, é fundamental. A integração dos dados possibilita isso. E entender nessa análise como é que fala? Esse é o fluxo do processo, né? Qual que é o lead time também do fluxo? Às vezes a gente fala, né, como o Ronaldo diz aí do podcast, de como a gente tem falado sobre os nossos produtos, sobre os casos, a contação de casos que a gente faz aqui. A gente fala muito de OEE, fala de indicadores que a gente está medindo a máquina, né? Um equipamento especificamente. Mas não adianta nada a máquina superar as nossas expectativas e depois ficar agarrado lá ao produto, porque o outro departamento não está nem sabendo que está pronto. Uhum. Né? E aí aquele processo secundário ele acaba causando um atraso. Então, poder analisar também esse fluxo, o lead time do fluxo é interessante, é muito legal também que vocês fazem isso. Legal. E às vezes a gente pega fábricas que são mais simples, né? Vamos dar um exemplo às vezes, de injeção. Né? Você injeta um produto
né? Aquele produto praticamente ele sai da máquina acabado, né? Então, entra lá a matéria-prima dentro de uma injetora, molda, o produto cai, no máximo a pessoa tira uma rebarba, aquele produto está pronto para embalar, e às vezes já cai até na caixa de embalagem, né? E vai embora. Então, assim, esses processos não vou dizer que é um processo simples, né? Tem suas complexidades. Mais curtos, né? Os curtos. Mais curto, mais fácil, né? Digamos assim. Aí, eu só queria perguntar para você, Jonathan, se o processo que você trabalha hoje, ele é simples assim ou ele é um pouco mais complexo? É muito complexo. É muito complexo, não é algo rápido. É algo bem complexo mesmo. É uns 10 processos produtivos para sair o produto final. E aí a gente vê, né, pegando o gancho do que o Robson falou, realmente o sistema acaba auxiliando a gente muito nessa questão. Agora, falando um pouco de implementação, né, no episódio passado, o Edivaldo, quem não assistiu novamente, eu vou sempre convidar você a assistir todos os episódios aqui dessa nova temporada. Mas o Edivaldo, ele falou bastante sobre essa questão da implementação e da importância, né, de envolver as pessoas. Você já deu aqui algumas pitadas, né, das coisas que você fez, falou bastante, mas eu queria escutar mais de você, né, sobre o seu sentimento, como foi as questões que você teve que fazer de aprimoramento ou de implementação de novos sistemas, como foram os desafios que você acabou tendo aí ao longo dessa jornada. E também como que o pessoal da GTR ali, os consultores puderam te ajudar nesse sentido. Os desafios são grandes, né? São diários, né? E todo dia eu aprendo. O legal da área de tecnologia, a área produtiva também, é que todo dia você aprende. Todo dia você tira uma lição. Isso acaba te desenvolvendo, né? Então eu aprendo muito com a operação hoje. Hoje o operador ele me ensina muito. E olha que eu estudei. E às vezes é uma visão que ele tem que eu não tive. E a gente vai compartilhando isso. Então, o sentimento que eu tenho hoje referente à empresa e tecnologia é que o piso de fábrica ele é carente. E ele precisa ser escutado, né? E hoje eu estou dentro de uma manufatura. Estou dentro da fábrica. E eu acabo sendo o ouvidos e os olhos deles. Então, hoje eu tenho que atender eles ali 100%, melhorando a vida deles e melhorando a curiosidade da informação. Porque, no final das contas, a gente tem que entregar resultado. E o software da GTR ele acaba me ajudando nisso. Porque se o operador ele utiliza de uma forma simples um software, o resultado é positivo, né? E os desafios todo dia eles aparecem. Todo dia eu aprendo, tanto com a GTR quanto com a empresa. É uma troca de informação. O operador ele aprende comigo, eu aprendo com o operador. A GTR aprende comigo, eu aprendo com a GTR. E a gente já fica num círculo de evolução ali. É isso aí. Né? Legal. E assim, esse é o processo, Jonathan, se você pudesse talvez enumerar pra gente, né? Ele se dá de que forma? Tipo, vem a área, chega até você, apresenta uma dificuldade, aí essa dificuldade você vai até o setor, vê como ela acontece, né? Esse processo, como é que está acontecendo, para poder, nessas entrevistas, talvez aí observar as oportunidades, para daí sim você apresentar isso como se fosse um documento formatado para os que vão investir, né, os sponsors aí que vão investir, poder dar o aval para esse aprimoramento. Fala um pouquinho só sobre esse roteiro seu, como é que ele acontece? Hoje o operador ele tem fácil acesso a mim, dentro da fábrica. Tá. Então, a gente tem um outro projeto que eu implantei também, dentro da onde eu tô, é Ideias Kaizen. Então, eu criei um sistema de ideias Kaizen que tem um fluxo de ideias. E eu tenho alguns status lá dentro. Então, a todo momento chegam ideias novas de Kaizen, de melhoria de sistema também. Tanto da área produtiva, quanto da área de tecnologia.
E eu, como um engenheiro de melhoria contínua, eu avalio essa melhoria. Como? Fazendo análise. Então, exemplo, a ideia de melhorar um botão dentro do software, que vai ajudar o operador. Eu vou lá na operação, entendo com ele a necessidade, olho para o processo produtivo dele, vejo que realmente, depois da análise, realmente dá para melhorar. Aí eu gero a ideia Kaizen, positivando a ideia, vai para uma rota de aprovação, e aí essa ideia Kaizen que na área de sistema, ela acaba virando uma melhoria. E aí essa melhoria eu integro a GTR, entrego minha gestão, apresento para ela, falo, essa daqui é a melhoria, o custo vai ser esse daqui vai ser o resultado. E conforme a gente fecha com a gestão, a gente fecha a melhoria com a GTR. Então, e como que o operador registra como que ele registra essa ideia? Ele vai até você? Não, na caixinha. Eu criei um software. Não é na caixinha? Não é na caixinha. Eu criei um software eletrônico via banco de dados Access. Uhum. Então hoje eu consigo eu criei tipo um softwarezinho no Excel, em VBA, e eu conecto isso com o Access. Então todo mundo a todo momento consegue acessar a aplicação e colocar ideias. Entendi. Vai num terminal lá e... Vai no terminal e registra a ideia. Uhum. E aí a gente criou uma rota de aprovação dentro da aplicação. E a rota passa pelos coordenadores de planejamento, melhoria contínua, o gerente da área, até chegar no engenheiro de melhoria contínua. Quando chega, ele me acessa. Jonathan, tem uma ideia referente à sua área, vamos analisar? Aí eu faço o processo de avaliação para ver se a ideia ela vai para frente ou não. Entendi. Tem ideias que eu vejo que não precisa seguir à frente. Eu cancelo a ideia, explico para a operação o porquê que eu não segui, porque às vezes na própria aplicação tem a solução e o operador não sabe. Às vezes ele tem uma ideia ali que tem aquela solução e ele não enxerga. Aí eu chamo o engenheiro de treinamento, a gente passa um novo treinamento para o operador para ele utilizar. Mas tem ideias que são muito boas, que não tem no software e eu não vi. E aí a gente acaba trabalhando em conjunto. Aí eu aprovo a ideia. Depois que eu aprovo a ideia, tem a rota de conclusão, que é o quê? O projeto. Então a gente faz o projeto, faz a melhoria, aplica, treina, a ideia fica em stand-by lá no software, concluir, ok, concluído. E aí, a cada final de mês, a gente tem a acuracidade das ideias Kaizen, por setor. E o meu setor é a área de tecnologia. Então, Jonathan, como que tá as ideias Kaizen da área de tecnologia e como que tá sendo as entregas? Porque tem itens que tá em pendência de melhoria. Então, o meu trabalho também é melhoria contínua. Entendi. É até uma provocação, porque assim, todo esse processo que você descreveu nos encanta, né? Porque, primeiro, por causa do Lean, que os três aqui gostam de Lean pra caramba. Ronaldo a filosofia, não, então os três aqui eu digo, incluindo o Ronaldo, né? Então, a filosofia do Lean, né, que se baseia nessa questão de ouvir, o respeito e tudo mais, começa daí, né? E a gente percebe na sua narrativa que você pratica bastante isso, mas só para provocar mesmo. Quando isso quando foi instituído, onde você trabalha, talvez, há quanto tempo já existe essa prática já? Só para formular a pergunta para você direitinho. 2 anos. Legal. No começo, quanto vinha de coisa que, putz... Por que eu tô fazendo essa pergunta, Jonathan? Tem um monte de gente que tá ouvindo a gente, e a gente tem clientes, né, que também, às vezes, não tem toda essa visão, né? E às vezes até fala assim, eu vou colocar aqui, o cara vai falar uma coisa que é bobagem. E essa mania de descartar as coisas, né, do que o outro tem para falar, isso é horrível. Mas enfim, no começo, quanto que veio que, putz, cara, será que isso vai dar certo? Fala um pouquinho dessa sua vivência para ter hoje uma efetividade que a gente percebe você falando, você fala com o maior orgulho, assim, estufa o peito e tal,
E é legal ver que dá certo, bicho, sabe? Porque a gente vai para um monte de lugar e às vezes o Mário ele já pega o cliente, né? Eu vou para vender, e aí você fala com os sujeitos, às vezes você fala, meu Deus, cara, como assim? E, descrente, né? Nossa, Descrente e a pessoa é descrente, você vê que a pessoa tá ali, né? Ela também, não, nada funciona. Pô, não é assim, vira essa chave, filho. Fala um pouquinho desse começo, desses enroscos, até que estabilizou e, putz, cara, agora vai bem. Quando eu entrei a empresa, tudo era no papel. Então a ideia não chegava para a área de tecnologia. Já morri no meio do caminho. Então, esse exemplo, não tinha melhoria contínua do software, porque a ideia não chegava. E aí, em conjunto, porque assim, eu vim de fábrica. Então eu já fui um operador. Eu já operei máquina já. Eu comecei como jovem aprendiz de produção. Então eu ficava 6 horas do meu dia operando máquina. E eu trabalhava com algumas pessoas da área que ela sempre falava, meu, a gente não tem suporte, o sistema travou, não vou fazer. Não vou fazer. E quando eu fui para a área de tecnologia, eu falei, eu quero fazer diferente. Eu não quero fazer igual, eu quero ser amigo da produção. E aí eu tive a ideia com a melhoria contínua de criar uma rota de ideia Kaizen em um sisteminha. Porque tudo era no papel e se perdia, ou trocava de engenheiro. A gente tem também essa parte de rotatividade de pessoas criando turnover, né? Então, às vezes se esquecia, se perdia aquilo que o outro engenheiro tinha construído. E hoje não. A gente consolidou em um software conectado com o Power BI. Eu tenho indicadores de ideia Kaizen mensal. E aí, hoje você me perguntou como que essa ideia ela fica viva, né? Como que ela chega até a parte madura da ideia, né? A gente tem hoje um software que gerencia a ideia, né? Eu tenho status de aprovação de ideia e não tem como a ideia não chegar em mim. Eu estou no fluxo de recebimento de ideia. Eu criei um fluxo no software que, se a ideia se diz respeito a mim, vai chegar a mim. E eu tenho que responder. Então, assim, você entende que desde o começo do podcast eu estou conectando os sistemas. Eu estou conectando o TouchDoc no GTR, eu estou conectando o Ideias Kaizen no GTR. Por quê? Porque eu tenho que integrar tudo para o reloginho ele funcionar. E aí, essa maturidade, ela vem do quê? Da necessidade. Eu tenho que ir lá no chão de fábrica e entender se realmente o operador tem essa dificuldade. Ou não, se a ideia que ele teve é uma melhoria boa, vai trazer mais resultado, mais eficiência, né? Para a operação do sistema. Que a fábrica, ela enxerga muita coisa. Ela enxerga mais do que eu até. Porque ela está todo dia utilizando. Sim, exato. Então, eu tento criar parceiros dentro da onde eu trabalho. Tanto no chão de fábrica, quanto nas áreas que me apoiam. Então, eu tenho que trabalhar com engenheiro de treinamento. Eu encho o saco. A gente tem que treinar. Eu integro com melhoria contínua. Porque tudo dá saving. Eu tenho que... Quando eu implanto uma ideia, eu tenho que falar qual é o resultado desse investimento. Não é algo que assim... melhorar, vamos lá, vamos pagar. Não, a gente tem que provar em dados que a melhoria ela é legal e vai trazer resultado à empresa. E quem apresenta é o engenheiro de melhoria. E eu tenho que vender a ideia para o meu gestor que, você vai ter mais acuracidade, você vai conseguir controlar mais se a gente investir. E aí eu acabo integrando todo mundo no mesmo BO. Entendi. Você estava falando, e até de novo, assim, para falar para você aí, que onde eu passo, muitas vezes tem a caixinha de sugestão que tá até pegando pó, né? Nem tem mais sugestão. Mas tem um detalhe que você falou que eu acho que é muito legal, que é o seguinte: talvez você devesse reativar a tua caixinha e também trabalhar nas devolutivas, porque a pessoa precisa saber, deu uma ideia, ninguém nunca me falou nada. E eu acho que o sistema que você criou ajuda a dar um feedback. Fala, e aí? Vai dar o quê daquilo, né?
Foi bom, não foi bom? Parabéns, ó, isso não vai rolar, mas valeu, vamos para a próxima. Mas vocês atrelaram alguma questão de premiação também? Que tem algumas empresas que Sim. praticam premiação também, né? Sim, lá tem. Vocês atrelaram também, né? Porque isso acaba sendo um negócio que aumenta os interesses, né? No final do fluxo, depois que tudo foi implantado, foi treinado, tá utilizando, a gente tem a premiação de ideias Kaizen. Antigamente, a premiação de ideias Kaizen era mais para a área produtiva. Então, se ele, exemplo, quer mudar um parafuso, alguma coisa, e melhorou o processo, ele ganhava a premiação. Hoje a gente aderiu à área de sistema também. Então, se ele teve uma ideia que melhorou o sistema, implementamos junto com a operação, porque do início ao fim eu estou com a operação fazendo uma melhoria, ele é premiado, sim. Ele tem uma premiação em dinheiro e isso motiva mais a operação a querer melhorar. E são que as melhores? Vocês selecionam anualmente, assim, as 3 melhores ideias ou não? Todo mês tem. Todo mês, entendi. se a ideia que ele teve depois de implementado foi ok, foi concluído, passou pela rota de aprovação e é uma ideia visível, a gente faz um post no RH, então todo mundo recebe via e-mail a ideia. Reconhecimento. Tem o reconhecimento, passa na TV da empresa, né? Essa parte de que a ideia dele foi ok, tem a foto dele. Legal. Né? E tem a premiação tem a premiação perante os gerentes das áreas. Então ele se sente muito reconhecido. Certo. E a gente integrou a área de sistema nisso, porque o sistema não estava nisso. E hoje ele sabe que, se eu tiver uma ideia, eu posso ser reconhecido. Legal, legal. É isso mesmo, pô. Que bacana, né? Então, como o Robinson falou, né, se você está aí escutando esse fato, né, essa história do Jonathan, às vezes você fala assim, mas minha fábrica, eu não tenho condição de fazer isso, eu tenho, sei lá, 20 injetoras ali, minha fábrica é pequena, onde o Jonathan trabalha é uma grande empresa, mas você consegue fazer isso até com aquela caixinha cheia de pó que está lá, sugestões, né, é só realmente você pegar aquilo e dar importância, né, e dar o feedback, dar o retorno para a operação, por que aquilo não pode ser feito, porque às vezes é uma ideia realmente que é impossível, mas e o porquê que aquilo vai ser feito e quando vai ser feito, né? A gente sabe, trabalhando em fábrica, né, com a experiência que nós todos temos aqui, a gente sabe que as maiores e melhores ideias, elas vêm sempre de quem está trabalhando, né? Vem sempre da operação ou vem sempre da logística, é realmente quem está botando a mão na massa que normalmente vai ter as melhores ideias. Agora, falando um pouquinho, Jonathan, dessa sua experiência que você tem tanto com o sistema, tanto dessa área produtiva que você vem desde da sua adolescência, digamos assim, né? Já faz alguns anos, você vê que o uso dos sistemas, né? E aí talvez no caso mais o GTR Olho Vivo, mais o Movistock também com seus indicadores, enfim, você vê que o sistema ele consegue auxiliar tanto na gestão dos indicadores como produtividade, eficiência, downtimes, né? Enfim, essas perdas, você consegue ver que o sistema ele consegue auxiliar você a analisar isso no dia a dia e a melhorar esses indicadores. Conta um pouquinho para a gente o que você tem tido de experiência nesse sentido aí com os indicadores na fábrica. Sim. O fruto da utilização de um sistema bem integrado é o resultado, né? E hoje a gente tem maior acuracidade em relação aos indicadores. Eu consigo saber se minha máquina está sendo produtiva ou não, se minha qualidade está afetando minha produtividade, se minha eficiência ela não está sendo 100% e afetando minha disponibilidade. Então, o GTR acaba gerando dados que a área de melhoria contínua ela utiliza no dia a dia. E eles conseguem ver o ritmo, quanto tempo está parando, e conseguem atacar os downtimes, né? Que são as maiores vozes de parada hoje. E aí acaba virando melhoria contínua para
tirar esses downtimes, né? Porque o downtime está atrapalhando a área produtiva, né? Sim. Às vezes é algo que ninguém está vendo e o software acaba gerando dado que faça com que a área comece a enxergar o real problema. Então, a gente, lá onde eu trabalho, a gente tem os top 5 de downtime. Então, hoje tem melhoria contínua referente ao processo produtivo. Sem o GTR, não tem como eu enxergar a voz, porque o operador não para anotar. Ele está na máquina ali, está produzindo. Se ele não tiver algo fácil, acesso para apontar, a melhoria contínua ela não vai conseguir enxergar aonde que está afetando a minha fase produtiva. Então, hoje, assim, a gente acaba utilizando esses dados para melhorar a parte da parada de máquina, né, ali. Tem uma questão que eu sempre converso quando eu procuro explicar para algumas empresas que vêm nos procurar. Até a gente conversou esse ano, né, Mário, sobre fazer a escalabilidade do produto, onde a gente percebe o seguinte, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas vai contar o sensor conta errado, porque bate a peça no vazio. Meu amigo, veja se a máquina está ligada. Começa daí. Você entendeu? Ou veja o inverso. O mais rápido possível, exponha isso para todas as áreas. Tá parando de novo, parou de novo. E é incrível como a incidência e a duração das interrupções já dá muito sinal do que está acontecendo com aquele processo, né? O motivo é a cerejinha, porque aí sim você consegue diagnosticar e dar o remédio certo para aquele problema. Mas já de conseguir evidenciar a partir de uma interrupção de um sensor e a interrupção do envio de sinal, o status do ligado e desligado, já é um conteúdo muito valioso para que você aumente o engajamento das áreas, para que as soluções apareçam mais rapidamente, para que você use essa questão do fluxo para avisar ao setor de apoio que está parado, né? Para que então, puxa, velho, tem que ir lá resolver, larga o que ele está fazendo, vai lá resolver, porque isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Sem o sistema e sem os avisos, você está sempre incorrendo num problema que é o quê? Eu nem estou sabendo que está parado, chefe. Uhum. Né? Aí o cara tem sempre uma bengala, cara. Não tem jeito, não adianta. Pô, mas eu pago o sujeito para ele resolver. Não funciona assim. Ele está agachado em outro lugar resolvendo outro problema. Né? Então, eu entendo esse downtime, as paradas, como algo realmente que provoca uma grande mudança que envolve muitos setores. Não é só, a máquina não para só porque o cara é mal intencionado. Não, às vezes é um problema no processo, no material, no ferramental, ou regulagem, e precisa de outras pessoas para interagir ali, né? Uma dica que eu dou para quem usa o MES, né? Parte de controle ali de parada, a gente criou um procedimento interno que não tinha antes, que é o quê? A conferência dos apontamentos. Por quê? Porque se eu não apontar, é isso que acontece. Eu não aponto, eu não sei o que está acontecendo, não tem como eu atacar a causa raiz. Perfeito. Então, o que acontece? A gente envolve hoje os encarregados de produção para conferir os apontamentos. Por quê? Porque a gente tem uma voz dentro do sistema que é parada a definir. Uhum. Se a máquina parou e o operador, por algum motivo, não conseguiu apontar, o encarregado ele tem que saber o que aconteceu na máquina. E aí, quando fecha o turno dele, ele tem que fechar o diário de bordo. Porque se ele não fechar, no BI vai aparecer a voz parada a definir. E aí, numa reunião de produção, ele vai ser cobrado por essa voz não apontada. Uhum. Interessante. Então, a gente criou esse procedimento interno para que realmente a gente utilize a informação que o sistema está gerando. Isso aí, cara. Maravilha. Que bacana, né? Então, assim, a gente percebe que você traz todas as soluções ali de tecnologia, né? Você já falou várias, inclusive as da GTR, realmente para o uso do dia a dia, né? Então, a gente sabe que, como gestores, né, nosso grande trabalho é gerar resultado e facilitar a vida do operador, né?
E a gente consegue ver isso no seu dia a dia, com todas as ferramentas que você tem implementado dentro da empresa que você trabalha, né? Agora, me conta uma coisa, a gente está caminhando para o nosso final, e se você ficou aqui nesse vídeo até agora e não se inscreveu, não deu um joinha, realmente você está deixando a desejar. Então já deixa um joinha aqui para a gente, para o YouTube ajudar a enviar esse material para mais gestores que precisam desse assunto, e também se inscreve nesse canal para você ser informado todas as vezes que a gente coloca um novo episódio aqui. Mas a gente está caminhando para o fim, e sempre aqui a gente faz uma pergunta que eu entendo que os gestores vão levar muita bagagem dessa pergunta. Para quem está querendo implementar sistemas, Jonathan, seja ele qual for, não precisa ser o sistema da GTR, não. Mas, por exemplo, se for da GTR, no caso de MES, Movestock, Melhor ainda. ou outros sistemas, melhor ainda. Vamos fazer o nosso 2 segundos de jabá aqui. Mas quais são os maiores desafios que você acabou tendo, né, na sua implementação? E aí você pode falar, né, os desafios que foram. E como que você se livrou deles, digamos assim, desses desafios? Como você superou esses desafios? E aí, se você pudesse contar aí brevemente para o pessoal que está escutando, quais seriam essas dicas que você daria para a implementação? O maior desafio é você conseguir se aproximar da operação. Porque o nosso dia ele é bem dinâmico, né? E às vezes a gente não consegue meio que escutar, né? Então eu tenho de prática em fazer um giro de fábrica todos os dias. Eu passo por todas as áreas para ver se o sistema está ok. E entre os meus tours eu enxergo o problema. Então hoje o maior desafio que eu enfrentei nesses anos de tecnologia é me aproximar mais da operação para gerar melhorias, para que o sistema possa ser usado de uma forma mais clean, né? E a dica que eu dou para o pessoal que quer utilizar de um sistema que seja da GTR, Boa. Tenta entender seu processo produtivo e tenta escutar sua produção. Essa é a dica que eu dou. A produção ela é carente. São carentes. Não tem ninguém ali olhando para eles. Eles têm uma missão diária que é cumprir a ordem de produção. Mas se você tiver alguém que vá até a linha, escute um pouco a operação, numa dessas passagens você pode ter novas ideias, você pode ter algumas melhorias e pode ajudar seu processo produtivo e ajudar a operação a produzir de uma forma melhor, de apontar um problema de uma forma melhor, de controlar o que está acontecendo em tempo real, né? Então essa é a dica que eu dou. Escute a sua produção e se aproxime dela, que o resultado é certo. Legal, brilhante. E Mário Robinson, né? Bom, Jonathan, você veio nesse episódio, não sei se você viu os outros, mas eu acredito que os nossos próximos episódios, eu acho que a dica e o desafio sempre parece ser o mesmo, né? Então, não que o GTR, não que nós sejamos perfeitos, né? Nós temos os nossos desafios também como empresa, como desenvolvimento, mas é fato que a todo podcast, mesmo quando a gente não está falando de sistema, né? No caso do podcast do Lean, o desafio são sempre pessoas, né? Relações humanas. Pessoas, comunicação. Exato. Respeito, né, reconhecimento, acho que esse também é uma prática muito, muito interessante para você criar um ambiente, fortalecer as relações humanas, né? Aí o sujeito que gosta de falar onde ele trabalha, fala para a esposa, fala para os filhos, leva os filhos para conhecer o processo quando tem reunião de família, e isso são pequenos gestos diários, que nem ele falou, né? Que você vai construindo essa relação e é claro, por trás, né? Tendo em mente também que não é só ir lá para falar sobre
Fala Timão aqui, os caras vão falar, né? É incrível, mas tudo bem. Mas não é só falar de futebol, é falar realmente, ó, como é que eu posso te ajudar, né? Acho que isso é... E o sistema vindo como uma ferramenta para ajudar. Os caras também não querem ficar escrevendo no papel, aquela prancheta, né? Sim. O sistema tem que atrapalhar o menos possível a vida do operador, né? Tem que ser o mais transparente possível. Né? Fácil de usar, né? É isso aí. Exato. Jonathan, muito obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, Mário. Bom, aqui você, gestor, saiu com vários insights. Eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente comentou aqui, você provavelmente não tem e você deseja, né, implementar, seja um sistema, ou seja um sistema, um fluxo de ideias Kaizen. Não somente a gente está limitado aqui a aprender mais sobre o uso do sistema. Então, esse podcast foi uma prova disso. Agradeço muito sua presença, Jonathan. Tudo de bom dentro dos seus desafios, dentro da sua jornada. É isso aí, valeu. Que seja um ano excepcional. Obrigado, Mário. Obrigado, Robson. Obrigado você que ficou até aqui assistindo a gente. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações, tanto do Jonathan quanto da GTR, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder você. E a gente te espera no nosso próximo episódio. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima.